Era 2012, fim de ano. Precisávamos apresentar atividades complementares. Eu me virei nos eventos, mas o Williams tinha outros planos. Pra queimar, o modelo no Word, uma assinatura colada, os carimbos do Google e pronto, ninguém vai perceber. O Williams acabou cometendo falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal. Ele inseriu informação falsa em um documento público com a intenção de enganar a instituição. Professora, a gente está entregando o certificado das horas complementares. Está faltando o certificado do seminário de 2014, lembra? Estranho você mencionar isso, porque esse seminário foi cancelado por falta de verba. Como é que você tem o certificado dele? Mas eu não entreguei ainda. Quem entregou? O Williams entregou um certificado semelhante a este, de mesmo título, mesma data, porém o evento nunca aconteceu. A professora percebeu a falsificação e encaminhou a direção. Em poucos dias, a faculdade enviou notícia crime ao Ministério Público. Isso aconteceu em outubro de 2015 e a denúncia foi oferecida em novembro do mesmo ano. Segundo o artigo 117, inciso 1 do Código Penal, com a denúncia interrompe o curso da prescrição e até então o Williams poderia se safar da pena. Mas com a denúncia, o relógio da prescrição ele zerou. Bom, nesse caso, a pena se dá em 1 a 5 anos de reclusão. Supondo que ele seja condenado de 1 ano a 6 meses, a pena do prazo constitucional se daria em 4 anos, conforme o artigo 109, inciso 6 do Código Penal. E quando começa a contar? Boa pergunta. A prescrição da proteção executória, ela começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Porém, se o preso estiver foragido, o prazo irá suspenso, conforme o artigo 116, inciso também. Ou seja, o processo pode até andar, mas se ele sumir, o relógio da prescrição para. Exatamente. Senhor Williams, o senhor está sendo julgado hoje pelo crime de falsidade ideológica previsto no artigo 219 do Código Penal. Neste caso, de acordo com os atos, o fato ocorreu em 2012, a denúncia foi recebida em 2015 e a audiência foi marcada para hoje, em 2019. Mas antes, eu gostaria de reforçar uma parte muito importante, a prescrição. Muita gente pensa que se o Estado passar muito tempo para condenar alguém, ele não pode mais condenar, mas não é tão simples assim. De acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva se dá pela pena máxima em abstrato do crime. E nesse caso do artigo 219, a pena máxima é de 5 anos, então a prescrição se dá em 12 anos. Mas, atenção, esse prazo ele não é contínuo. Ele pode ser interrompido por atos no processo, como a denúncia, a sentença condenatória ou até também a confirmação da pena. E nesse caso, a denúncia foi recebida em 2015, então ali parou o tempo da prescrição. O prazo recomeçou dali. E como estamos em 2019, o tempo de 12 anos, o prazo de 12 anos ainda ele não foi encerrado. Então, o processo ele foi irregular, as provas foram analisadas, a materialidade e a autoria do caso foram confirmadas, então eu sigo com a sentença. E neste caso, condeno o senhor Williams a 2 anos de reclusão, substituída por 2 restritivas de direito, conforme nos termos desta lei. A prescrição ela não absolve o crime, mas protege o cidadão da eternização da punição. No caso de Williams, ele foi culpável, mas a pena não foi exigida a tempo. Falso que preguiça. Agora sabendo. Pelo tempo que me livrou, pela vergonha que ficou. Prescrição é técnica, é limite, é a justiça sendo justa no tempo certo. A justiça é feita no tempo, mas quando o tempo passa demais, é ele quem faz justiça. E esse foi o nosso caso, em que o tempo apagou o certificado. Criatividade com base legal. A prescrição penal é uma causa de extinção da punabilidade, ou seja, é um instituto jurídico que impede o próprio Estado de aplicar a sanção penal em razão da passagem do tempo. Ela está fundamentada na ideia de que, com o passar dos anos, a pretensão punitiva do Estado
perde sua razão de ser, pois a finalidade da pena, como prevenção e retribuição, se esvazia. A prescrição pode ser classificada de diversas formas, como a prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes da condenação definitiva, e prescrição da pretensão executória, que ocorre após a condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso. O Código Penal brasileiro estabelece os prazos peripcionais conforme a pena máxima em abstrato prevista para o delito, conforme o próprio artigo 109, como foi falado no vídeo. Por exemplo, se a pena for superior a 12 anos, o prazo peripcional é de 20 anos. Se for superior a 8 e até 12 anos, o prazo é de 16 anos. Se for superior a 4 e até 8 anos, o prazo é de 12 anos. Se for superior a 2 e até 4 anos, o prazo é de 8 anos. E se não for superior a 1 ano, o prazo é de 3 anos. Além disso, é importante destacar também que a prescrição pode ser interrompida ou suspensa. A interrupção faz com que o prazo zere e comece a correr novamente, enquanto a suspensão paralisa o prazo, mas, cessado o motivo, ele volta a correr de onde realmente parou. São causas interruptivas da prescrição, por exemplo, o recebimento da denúncia, a publicação da sentença condenatória ou decisão confirmatória de pronúncia, conforme o artigo 117 do Código Penal. Já causas suspensivas inclui a pendência de decisão sobre questão prejudicial ou a ausência do acusado, por exemplo, conforme em jurisprudência e legislação. A prescrição é considerada uma garantia do cidadão, mas também um limite ao poder punitivo do Estado. Ela assegura a segurança jurídica e evita que alguém fique indefinitivamente sobre a ameaça da punição. Contudo, há crimes que são imprescritíveis, como o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. E, por fim, é fundamental compreender que a contagem do prazo prescricional se dá conforme as regras do artigo 10 do Código Penal, que exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Além disso, sempre que houver alteração da pena imposta, deve-se verificar se houve redução do prazo prescricional. Em síntese, a prescrição é um instituto, que exige atenção a datas e a todo marcos processuais importantes e que pode determinar o arquivamento de processos ou impedir também a execução de penas, como vimos no nosso caso prático.